Para muitas pessoas, os trácios são completamente desconhecidos. No entanto, Heródoto dizia que eles eram um dos povos mais numerosos da antiguidade. E os mais famosos trácios foram o gladiador Espartacus e o personagem dos mitos gregos Orfeu. Dácios e Guetas também eram seus reinos mais formidáveis que chegaram até a era cristã e rivalizaram com Roma no leste europeu. Sua cultura pode ainda estar relacionada com os antigos eslavos, com os vikings, com os gregos, com os próprios romanos e até com os antigos bretões. Vamos conhecê-los. Mas antes de continuar, você pode ajudar este canal deixando sua curtida, inscrevendo-se nele e acionando o sino de notificações para receber os próximos vídeos desta série Ancestrais, que estuda Gênesis 10 e a Tabela das Nações sob a ótica de 7 assuntos, sendo a história, arqueologia, antropologia, filosofia, teologia, ciência e arte. Assista os vídeos na ordem da numeração do título e visite nossa bibliografia e playlist para outros vídeos e temas. As imagens a seguir são meramente ilustrativas e usadas fora de seu contexto original. Partes do que hoje é a Turquia, os Balcãs, a Bulgária e Hungria até a fronteira com a Macedônia e certamente chegaram a estender suas colônias além do Danúbio, entrando em contato com o sul da Rússia e com os povos nórdicos, influenciando na formação destes. Xenofontes descreveu os trácios como sendo ruivos e de olhos azuis, e pinturas encontradas em tumbas da Bulgária confirmam esta descrição. A pré-história e a origem dos trácios é amplamente conhecida a partir do Neolítico, como sendo a cultura chamada de cultura Karanovo, encontrada na Bulgária, a cultura Ramangia da Romênia e a cultura Vinca Belo. Uma das mais interessantes destas culturas é a Trypilna, berço da cultura trácia Tiragatai, que passa pela Ucrânia, Romênia, Cárpatos e vai até o Dnieper, antigo rio Tiras, que parece ser mais uma referência em seu nome ao Tiras, citado na genealogia de Gênesis 10. Os Massagetai, relacionados aos trácios Getai, estavam relacionados culturalmente aos citas da Ásia Central e são descritos como ornamentos de ouro, bronze e latão, mas não tinham ainda o ferro. Heródoto os descreve como cavaleiros ferozes da rainha Tomíris, que derrotou os persas e matou o grande rei Ciro. A cultura da cerâmica multicordonada da Idade do Bronze, encontrada entre os rios Don e Dnieper, regiões ocupadas pelos trácios, também registra estatuetas e machados de combate, que lembram muito as estatuetas da arte nórdica, inclusive o martelo do deus Thor. A cultura Varna da Bulgária da Idade do Bronze preservou 294 túmulos que coincidem com a chegada de incursões a cavalo dos indo-europeus. As sepulturas de Varna tinham as joias de ouro mais antigas conhecidas na Europa. O maior dos tesouros foi o cadáver de um chefe guerreiro, adornado com ouro, braceletes, colares, pulseiras, armas e um significativo protetor peniano em ouro. Aquilo era um símbolo de sua potência como o macho reprodutor e símbolo de que ele era o ancestral deles e o progenitor da linhagem nobre daquela tribo. Este chefe guerreiro ancestral segurava um machado de guerra como se fosse um cetro, o que é tecnicamente um martelo, semelhante ao martelo na mitologia de Thor. O rei guerreiro de Varna, levando sua arma e joias para o suposto outro mundo, foi adorado por seu povo como um deus após a morte. Sabemos que as divindades do trovão foram passadas pelos indo-europeus sob muitos nomes, que se parecem com o nome Tiras,
como por exemplo Thor e Taranis. E Heródoto chamou de Touros um deus trácio que ele identificou como Ares, o deus grego, e Marte, sua versão no mundo romano. Aliás, para os gregos, os trácios seriam os filhos de Drax. Na mitologia grega, um filho do deus guerreiro Ares. Portanto, Ares, Zeus, Thor e Odin estão correlacionados e conectados ao patriarca Tiras, que, segundo a Bíblia, foi o ancestral dos trácios. Mas o que os trácios têm a ver com as divindades nórdicas? Precisamos voltar até a lenda da Guerra de Troia, onde hoje sabemos que existiu uma cidade real representada na versão poética dos eventos históricos dos grandes tumultos da Idade do Bronze, onde surgiram os povos do mar e findaram grandes impérios daquela época, em especial os reinos da Anatólia, onde estava entre eles Troia. Especialistas têm reconhecido que Troia e seus aliados eram historicamente uma confederação de vários tribos e povos, principalmente de povos trácios. Os príncipes troianos casavam com princesas da Trácia, e o príncipe Paris é muitas vezes retratado com um chapéu frígio trácio. A guerra, do ponto de vista de Homero, foi uma guerra entre grupos de divindades que claramente eram de origens etnicamente diferentes. Do lado grego estava a deusa Atena, conhecida como padroeira de Atenas, e do lado troiano, Ares, o deus da guerra, oposto a Atena, que vimos ser proposto como o ancestral dos trácios. Do lado grego também estava a deusa Hera, padroeira da cidade grega de Argos, enquanto do lado troiano estava Afrodite, uma divindade com origem claramente oriental, relacionada às deusas de Canaã e da Mesopotâmia. Apolo, o arqueiro, estava ao lado dos troianos e também era um deus trácio e também asiático. Assim, o poema, ainda que não use a linguagem dos atuais historiadores, está nos revelando a cultura e a identidade cultural daquela época. Troia, por sua vez, estava relacionada à tribo trácia dos Dardãs, que recebia o nome de seu ancestral Dardano, o fundador da cidade, com seu nome que deu origem à região de Dardanos, perto do Monte Ida, em Troade. A primeira Troia arqueológica foi construída por volta da Idade do Bronze, prosperou dominando o comércio em Dardanelos, entre o Mar Negro e Mediterrâneo. Segundo a lenda, Ilus, filho de Tros, fundou uma cidade chamada Ilion, ou o Ilusa, como registrada nos escritos dos hititas. Tradicionalmente, a Guerra de Troia é entendida como tendo ocorrido entre 1193 e 1183 a.C., com algumas variantes, enquanto as escavações realizadas no local de Troia revelam 9 cidades diferentes reconstruídas ao longo da história, que floresceram a partir do século III a.C. e vão até o século V d.C. A cidade do épico de Homero teria sido a Troia número 6 ou a Troia número 7A. Agora que entendemos que troianos eram trácios e que viviam em Dardanelos, ou pelo menos muito relacionados a estes, podemos viajar no tempo até 1220 d.C., na Islândia, onde encontramos um descendente dos vikings que se converteu ao cristianismo, chamado Snorri Sturluson. E sem esse islandês, nós não saberíamos nada sobre Thor, nem sobre Odin, nem sobre Loki ou sobre o famoso Ragnarok. Snorri, que conviveu entre as casas reais dos nórdicos e visitou países como Suécia e Noruega, coletou documentos sobre a mitologia nórdica e os compilou na Edda,
que é um livro sobre as mitologias dos vikings, de onde vem todo o nosso conhecimento adaptado na história e na cultura pop sobre as crenças dos nórdicos. Por ironia dos críticos do cristianismo, foi justamente graças a um cristão e o cristianismo que estas memórias foram preservadas em textos, já que os próprios nórdicos não tinham uma forma de escrita. E foi este cristão que registrou tudo. Como mitógrafo e historiador, Snorri, que vivia numa época de místicos medievais, ficou famoso por ter sustentado a teoria de que os deuses nórdicos não eram deuses, eram, na verdade, os heróis e os reis do passado que foram divinizados e cultuados após a morte por seus descendentes, os vikings e os povos do norte. Na primeira parte da Edda, Snorri tentou harmonizar a mitologia nórdica com a tradição greco-romana. O que poucos sabem é que, segundo Snorri, que nos deu todo o conhecimento sobre os deuses nórdicos, estes deuses seriam os sobreviventes de Troia, que eram homens que migraram para o norte e foram recebidos pelos agricultores locais como deuses por terem chegado usando armas de metal que nunca tinham sido vistas naquela região. Na saga prosa Edda, Thor teria sido o chefe de cabelo claro ancestral para os povos germânicos e um rei dos Trácios. Noé Webster sugeriu que Tiras como a figura por trás de Thor e os deuses do trovão. Lembra-se do chefe guerreiro naquele túmulo de Varna armado com seu martelo? Thor Heyerdahl, um pesquisador norueguês, em 1999, sugeriu uma teoria adaptada do historiador islandês Snorri Sturluson, na qual antigos guerreiros eram os deuses nórdicos que chegaram até a Escandinávia, tendo Freyr como fundador da dinastia sueca de Uppsala, até que se encontraram com os antepassados dos reis noruegueses, como Harold Firehearn. Asgard seria, nesta versão, Assaland, uma cidade no rio Down, fluindo para o Mar Negro. As terras do rio ocupadas pelos Vanir seriam chamadas de Vanaland ou Vananheim, que poderia ter inspirado o nome da tribo dos Vândalos. Odin seria o chefe de Asgard, onde, como um rei humano, ele despachava expedições militares e, quando estava fora acompanhando esse tipo de atividade, ele era substituído por seus dois irmãos, Vili e Ve. Odin teria liderado uma expedição para o norte, subindo o rio Down e o rio Volga e chegando até a Alemanha, depois acessando a Dinamarca e, finalmente, a Escandinávia. Embora sejam apenas hipóteses que eu citei aqui, levantadas por pesquisadores, estas hipóteses têm muita lógica e combinam com alguns fatos. E ela não é uma única teoria sobre o destino do vasto povo trácio. Aliás, após a Guerra de Troia e o colapso da Idade do Bronze, os trácios podem ter buscado novas terras em muitos outros locais onde povos menos desenvolvidos viviam, e um destes lugares para onde os troianos migraram pode ter sido a Península Itálica, o que conectaria os trácios e o mito fundador de Roma e com a origem dos antigos bretões lá na Inglaterra. Uma teoria é que os etruscos seriam descendentes de Tiras e talvez dos troianos, que foram espalhados após a queda de Troia. Os egípcios os chamaram de Tursha e estavam entre os povos do mar combatidos por Ramsés II. Os gregos chamaram os etruscos de Tirrenos, Tursanoi, Turcenoi ou Tirsenians. Notavelmente, todos esses termos parecidos com Tiras, que é o nome do neto de Noé. Johann C. Friedrich Tuch
1838, identificou tiras como os etruscos. Viviam na Lídia como tircenóis antes de imigrarem para a Itália no século VIII a.C. É possível, então, que a queda de Troia ocasionou uma série de distúrbios, empurrando migrações e levando diferentes povos trácios em busca de novas moradas fora do alcance destruidor dos seus inimigos. Um grupo pode ter se assentado por um tempo na Lídia e dali, por motivos que desconhecemos, alçou o mar rumo à Toscana, na Península Itálica, onde povos de cultura inferior foram facilmente assimilados. Na Itália, a cultura Villanovan é uma cultura da Idade do Ferro ancestral dos etruscos e dos latinos. E assim, vamos até a Eneida de Virgílio, que é uma narrativa poética e política composta vários séculos depois para organizar o mito fundador de Roma. Segundo este conto, Enéas, que era um general troiano e sobreviveu à guerra de Troia, naufragou na costa de Cartago, onde foi recebido pela rainha Dido e viveu um romance trágico com ela, deixando depois os cartaginenses. Uma das semelhanças da cultura trácia, etrusca e romana é sua fascinação pela morte, por fantasmas e a comunicação com os mortos. Algo feito por Enéas no grande épico, onde ele faz cerimônias espíritas e se encontra com a alma de Dido, a rainha, e também com a alma do seu pai. Finalmente, Enéas chegou à Península Itálica, onde encontrou os latinos, que eram povos descendentes de proto-gauleses, indo-europeus e dos povos locais, que eram a continuidade dos agricultores neolíticos do haplogrupo G. E vale a pena você visitar o episódio sobre Tubal aqui nesta série para visualizar todas estas migrações e povos diferentes. Na mitologia romana, o rei Latino e sua rainha Amata tinham uma filha chamada Lavínia. Ascânio, filho de Enéas e Lavínia, teria sido o fundador de Alba Longa na geração seguinte, e desta linhagem nasceu Réia, que foi a mãe de Rômulo e Remo, filhos do deus Ares, amamentados por uma loba, e deram origem aos romanos, segundo a lenda. Numa interpretação histórica desta lenda, a loba teria sido o símbolo usado para descrever uma prostituta que adotou os meninos que teriam sido abandonados no rio. Na Roma Antiga, os prostíbulos eram conhecidos como a Casa da Loba, e fazia parte da cultura pagã abandonar em rios e florestas crianças indesejadas. Os romanos reconheceram como seus descendentes ancestrais Ares, o deus associado à origem dos trácios, e Afrodite, a deusa da sexualidade, também de origem oriental e cultuada em Troia. Mas a lenda de Enéas e Ascânio, como troianos ancestrais dos romanos, também tem outro desmembramento, que é a origem dos antigos bretões, narrada pelo monge galês Nennius, que viveu no século IX d.C. e foi compositor de uma crônica medieval sobre como os descendentes dos troianos que chegaram na Itália se desmembraram e fundaram os bretões da antiga Inglaterra. Nennius consultou os escritos de Gildas, um proeminente religioso da igreja celta, além de revisar poemas, folclores, mitos e obras genealógicas, tentando reconstruir a linhagem dos antigos bretões, que Ascânios, o filho de Enéas de Troia, com Lavínia dos latinos, teve um filho chamado Silvio, que teve um outro filho chamado Brutus. Quando tinha cerca de 15 anos, este Brutus matou acidentalmente seu próprio pai durante uma caçada, e então foi expulso da Itália, refugiando-se na Grécia,
onde encontrou escravos descendentes dos troianos, dos quais se tornou seu líder, e ao os libertar, tomaram navios e fugiram indo tão longe em busca de liberdade que chegaram na Inglaterra no século XII, onde derrotaram os gigantes que habitavam a ilha e formaram os bretões, e fundaram Trinovanton, ou Nova Troia, que se tornaria no futuro Londres, construída pelos romanos nos sítios dos antigos bretões. Obviamente, se houver algum fundo de verdade nesta lenda, não seriam eles os únicos bretões, e sabemos que os mitos generalizam a história em poesias fantásticas. É claro que uma correta historiografia não pode se basear em mitos e lendas, mas em fatos comprovados pela arqueologia. No entanto, é notável como tantos mitos diferentes de povos diferentes se conectam citando os mesmos eventos, os mesmos personagens, inclusive com datas muito aproximadas. Além das generalizações e simplificações da poesia indo-europeia, está um resto de verdade histórica que se conecta de forma independente com o antigo testemunho de Gênesis 10, onde Tiras foi o notável ancestral de povos tão expressivos que, infelizmente, a história praticamente esqueceu. E por que os esqueceu? Porque contar estas histórias obriga o pesquisador a mergulhar num mundo de testemunhos antigos que consideramos apenas lendas, como a Guerra de Troia, que era apenas uma lenda até que Schliemann a descobriu como cidade. Ou como para muitos, a Bíblia ainda é tratada por lenda, apesar da arqueologia já ter comprovado tanto a respeito dela.